Graça e paz, amados. Eu quero nesta manhã estar fazendo uma devocional com vocês sobre o livro de Josué. E eu queria que você lesse, tá? Abrisse o livro de Josué. Eu não queria tomar tanto tempo lendo. Se você pegar do versículo 1 até o versículo 9, você vê que Moisés morre, Josué assume e Deus vai dando algumas instruções para Josué. Dentre elas, ele diz assim, olha, não aparte da sua boca, o versículo 8, o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pares nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, eu quero fazer uma devocional nesta manhã sobre o livro de Josué, começando pelo capítulo 1. Nas próximas a gente vai estar no capítulo 2, a gente vai dar assim, dando continuidade. Na realidade, a narrativa de Josué é a entrada em Canaã. A gente tem a história de Moisés, que tira o povo do Egito, né, faz o povo passar pelo meio do Mar Vermelho, e essa passagem pelo meio do mar ela é interessante, porque eu sempre tenho defendido a tese de que passar pelo meio do mar com 2.700.000 pessoas, mais ou menos, são 600 mil homens que saíram do Egito com família, então você calcula em torno de 2.700.000 pessoas que passaram pelo meio do mar. Havia um caminho mais curto, mas Deus os direcionou a passar pelo meio do mar. E quando Deus direciona a passar pelo meio do mar, a figura de um sentido de batismo, né? Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, Paulo fala a respeito disso, né? Não ignoreis, irmãos, que todos foram batizados em Moisés. Então, assim, uma forma de batismo. Ok? E Josué tem o Moisés, que tem a figura de Jesus, que liberta o povo do Egito, liberta o povo da escravidão. Esse foi a figura de Jesus. Moisés, figurando Jesus, liberta o povo do Egito, liberta o povo da escravidão. E Josué tem uma figura importante, que é conduzir o povo até Canaã, ou seja, entregar Canaã de uma maneira liberta, sem os gigantes que estão lá dentro. Só que Canaã, ele tem a figura da nossa alma, né? Canaã é uma tipologia da nossa alma e da nossa vida. Então, Canaã está dentro de nós. Mas como assim, pastor? Eu aceitei Jesus, eu não sou livre? Não, irmãos. Aceitar Jesus é um processo. É uma atitude sua. Só que a sua alma ela ainda está cheia de coisas dentro de você, cheia de gigantes dentro de você. O papel de Josué na figura do Espírito Santo, representando o Espírito Santo, é libertar Canaã dos gigantes que estão lá dentro. E o papel do Espírito Santo, quando ele entra dentro de nós, é nos libertar dos gigantes que estão aqui dentro. Então Canaã é uma tipologia da nossa alma e da nossa vida. Canaã está dentro de nós. E a gente precisa entender isso, irmãos. Canaã é uma terra boa. A nossa alma, ela é boa. O problema é que a terra estava mal ocupada, né? Os inimigos estavam fortificados. A primeira cidade era Jericó e ela estava dentro da terra de Canaã. E eles estão dentro de nós. Os gigantes estão dentro de nós. Existem gigantes. Se você olhar cada um deles, e eu não sei se vai ter tempo de repente a gente falar de alguns deles, você vai ver que eles são gigantes, né, que tinham as suas fortalezas e a necessidade dessas fortalezas serem destruídas. Então, Josué trabalha num processo de transição. Enquanto que Moisés tem a figura de Jesus, Josué tem a figura do Espírito Santo, de adentrar dentro da nossa terra, que ela não é ruim, ela é uma terra produtiva, mas ela está mal ocupada. Então os traumas, as feridas, tudo que está dentro de você, a função do Espírito Santo é exatamente começar a destruir esses gigantes que estão dentro de você. Quando Josué tem a figura do Espírito Santo, onde coloca o pé é seu. Então, quando a gente fala na questão de libertação, e libertação não é o tanto que você tem no Espírito Santo. E é interessante isso, porque assim, não é o tanto que você tem de Deus. A libertação não é o tanto que você tem de Deus, não é o tanto que você tem do Espírito Santo. A libertação é o tanto que o Espírito Santo tem de você. Qual a quantidade que ele possui em você? O tanto que o Espírito Santo tem de você. Então, quanto mais tem presença de inimigo dentro de nós, mais tem ausência de Deus. Quanto mais tem a presença de Deus, mais a ausência de inimigo. Então Canaã, ela é uma vida abundante. Canaã é uma terra produtiva. E nós podemos desfrutar disso em Cristo.
O novo nascimento, irmãos, ela transfigura como assim, como a questão da saída do Egito. Mas conquistar a alma, aí já é uma outra conversa. Então, aceitar Jesus, um processo de salvação é uma coisa. Agora, conquistar a sua alma, aí já é uma outra coisa. Então, tem pessoas que vêm com 20 anos de práticas erradas, sabe, no mundo, e de repente, de uma hora para outra, ele vai lá e aceita Jesus. Mas ele tem resquícios dentro da alma dele. Ele tem ainda traumas dentro dele. Então, aceitou Jesus, mas a alma dele está cheia de fortalezas que precisam ser destruídas. Traumas, feridas, pessoas que estão machucadas. E vieram para Jesus porque encontraram a salvação em Jesus. Agora, é o Moisés que tira o povo do Egito. E agora a função do Espírito Santo, a função de Josué, é começar a destruir as fortalezas que estão dentro de cada um de nós. Então, todos nós temos o direito de ter uma vida 100% livres. Mas graça, irmãos, não é o direito de pecar. E eu acho isso aqui interessante, porque graça não é o direito de pecar, tá? Mas, sim, uma autoridade para você andar sobre o pecado, acima dele. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele vos tirou das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele te tira de uma posição de baixo e te coloca por cima. Então é uma transição. Agora, Jericó, ele é o principal ícone dessa conquista. Se você pegar do versículo 1 ao 6, são 6 fortalezas que tem nesse capítulo. A questão toda em Josué, no capítulo 1, ele está baseado em você construir um caráter de obediência, em você trabalhar o princípio de obediência. No capítulo 1, Deus promete a terra, mas ela tem inimigos, ela tem gigantes lá dentro. Qual é a ideia principal do texto? Deus dá o foco a Josué, a lei do esforço. Ele por 4 vezes você vê no texto assim, mas Josué, seja forte, seja corajoso, tá? A questão de ser forte e corajoso, ele diz, não se aparte o livro dessa lei. Agora, o maior segredo é o seu nível de relacionamento emocional, espiritual com a palavra de Deus. Nós estamos nesta manhã fazendo uma meditação da palavra de Deus. Como é que você tem estado em cima disso? Como é que é o seu tempo com Deus? Como é que você tem se alimentado dele? O grande segredo de Josué não era ser forte, não era ser acadêmico, não era acadêmico, não era alguém que fizesse uma academia, não era alguém que tivesse músculos, tá? Não era essa questão que Deus está falando com Josué. A guerra Deus já tinha dado, os inimigos Deus já tinha entregado para Josué. A questão de Deus com Josué era o tempo que ele iria gastar com a palavra de Deus. É o tempo que ele iria se alimentar com a palavra de Deus. Então, qual é o grande segredo? O relacionamento emocional, o relacionamento espiritual com a palavra de Deus. Meditar nela dia e noite. Esse é o segredo. Josué sempre foi forte. E Deus fala assim, Josué, seja você mesmo. Você foi guerreiro, seja você mesmo, seja forte. Mas canalize tudo na minha palavra. Canalize tudo na minha palavra. Deus, irmãos, nos liberta para nós sermos nós mesmos. Deus nos liberta para que nós sejamos nós mesmos. Então, como canalizar os nossos esforços? Deus está procurando pessoas para serem fortes, para serem corajosos. Mas não fortes ou corajosos fisicamente. Fortes e corajosos para terem coragem de ter um relacionamento com Ele, de ter um relacionamento com a palavra dele. É nesse lugar que Deus quer nos levar. Deus quer nos levar a estarmos, como João, no capítulo 15, diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Então o grande segredo é o nível de palavra que você tem de Deus dentro de você, ok? Então, fortaleza, ele cai com a renovação da nossa mente. O Romanos 12 fala, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São níveis, tá? Boa é um nível, agradável é outra, mas perfeita vontade de Deus é um nível de excelência. Então, não existe, irmãos, não existe um avivamento genuíno se eu não tiver embutido, cheio, se eu não tiver tomado pela palavra de Deus. Então, eu preciso receber disso. A leitura levou Lutero a redescobrir a Bíblia.
Quando Lutero começou a ler a Bíblia, ele redescobriu ela novamente. E nós somos redimidos ao descobrirmos a verdade. E conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos libertará. Então, Josué concentra os seus esforços num relacionamento com a minha palavra. E os seus inimigos irão cair. Sabe o que faz o teu inimigo cair, querido? O nível de relacionamento que você tem com a palavra de Deus. Então, um relacionamento com a verdade, um relacionamento com a palavra, faz os teus adversários caírem. A semente que caiu em uma boa terra, tá? Ela fez a diferença. Ela fez a diferença. Paulo disse, vós tendes a mente de Cristo. A nossa mente tem que estar nas regiões celestiais. Se você tirar esse estilo de vida, se você tirar o estilo de vida da palavra, se você tirar o estilo de vida de estar em Jesus, você tira Jesus de você. Automaticamente ele sai de você. Então, nós precisamos entender que a vida de Deus está em nós. Né? Se você tira esse livro da sua vida, sabe, você não vai desfrutar da herança dele. Olha só, se você tira esse livro da sua vida, você não vai desfrutar da herança que está nele. A verdadeira obediência, a liderança, ela vai te trazer emancipação, mas quando você conseguir assimilar o nível de palavra dentro de você. Então, liderança é você fazer a coisa acontecer. Quando você medita na palavra, ele vai abrindo portas e vai abrindo caminhos onde você menos imagina. Tá? Você descobre o seu dom é servindo. Então, coloque o seu dom a serviço. Né? Nós temos muito, queremos buscar posições. Pare de buscar posições. Comece a colocar em Deus, a meditar na palavra, que Deus vai dar destino e Deus vai dar direção para você. Tá? Ninguém vai parar diante de você. A sua perseverança vai fazer a diferença. Concentre-se, concentre o seu esforço na leitura da palavra. Compromisso devocional com a palavra. Aí as fortalezas começam a cair. O grande segredo de Josué, querido, não foi a força física. O grande segredo de Josué foi meditar e guardar. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas guardar tudo aquilo que Deus havia colocado para Moisés, que Josué continuasse praticando. Que Deus te abençoe nesta manhã, nessa devocional. Uma pequena palavra daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Provavelmente na próxima a gente vai estar lendo o capítulo 2 de Josué, ok?